Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar aqui. Hoje temos uma convidada especial, a querida Cláudia Imperador, que já trabalhou em cartório também e atualmente está advogando. Cláudia, quando você estiver aí online, me chama aqui, faz o convite para o acesso. Deixa eu falar com ela aqui. Estou online. A gente estava tentando fazer no YouTube junto e não rolou. Então agora a gente vai começar aqui pelo Instagram. Agora sim, a Cláudia entrou aqui. Vamos convidar a Cláudia. Deixa eu ver. Voltou aqui. Então tá. Então vamos começar aqui de novo. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas de quarta-feira. Aqui a gente debate a jornada do advogado que quer ganhar 10 vezes mais honorários, sem estresse, de forma fácil e sem depender do judiciário, através do extrajudicial, tudo isso com conteúdo teórico e prático. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje com a querida Cláudia. Vou aceitar aqui o convite dela para a gente a falar aqui, para que a gente possa debater sobre o tema de cessão de direitos hereditários, que é um tema que traz muitas dúvidas para os nossos advogados. Tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Hello! Agora sim! Agora sim, deu tudo certo. Que desafio, hein? É um desafio. É como eu digo, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente tentou fazer em tudo que é lugar, não deu certo, tá tudo bem. O Instagram será nosso amigo e não vai fazer com que essa live caia, né? Então a gente Que vai tentar. assim seja. Cláudia, primeiramente quero te agradecer. O convite veio já faz muito tempo, né, Cláudia? E eu não consegui estar aí presente contigo no início desse ano, mas promessa é dívida, estamos aqui, vamos conversar. É uma honra imensa conversar contigo. Queria que você falasse aí, ó, em questão de uns 2 minutinhos, fizesse um breve resumo. Sei que você foi escrevente em cartório e hoje, pelo que eu entendo, você é advogada extrajudicial que nem eu. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para que a gente possa conversar com o pessoal que está aí sobre a cessão de direitos hereditários, que é um tema, né, Cláudia, que a gente sabe que os advogados confundem muito, às vezes tem uma dificuldade de percepção e vamos ser justas. Nosso Código Civil nem sempre é claro quando a gente está falando aí de cessão de direitos hereditários. Então, fala aí rapidamente quem você é, de onde você vem, para a gente poder te conhecer aqui. E aí a gente pode passar para o nosso debate. A gente está com uma plateia aí, o filhote aparecendo. Aqui é assim, home office é assim, né, gente? Aqui hoje o vizinho resolveu ligar o som alto e vamos nessa. Bom, então primeiro, Patrícia, queria te agradecer por ter aceito esse convite. É uma honra para mim estar aqui, porque por muitas vezes eu fui aluna, né, das suas lives, te acompanho já há um bom tempo e sei aí de toda um pouco, né, da sua trajetória também dos cartórios. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Imperador Fabiano, tenho 41 anos, sou casada, tenho uma filha de 25 e um de 7. Então, a minha trajetória começou cedo, né? Eu me formei em 2007, logo passei na OAB, mas desde então sempre trabalhei em cartório. Trabalhei em cartório de 2008 a 2013, lá na parte do ABC Paulista, São Caetano, Santo André. Depois, ativei minha OAB, advoguei judicialmente pela assistência judiciária, vários tipos de advocacia, e tive um negócio próprio na área da saúde. Quando veio a pandemia, em 2020, eu me vi perdida, porque eu e meu marido, a gente trabalhava muito com a parte de vendas, e aí então resolvi voltar para a parte de cartório, porque tudo fechou, né? E a gente trabalhava com saúde e nutrição. Então, voltei para cartório em São Bernardo, depois trabalhei lá com o doutor Ubiratã, em Barueri, com o doutor André, no 20º de Notas. Então, tenho uma experiência assim. Passei por 5 cartórios e sempre trabalhando no Notas, nessa parte de inventários. Porque quando eu me formei, doutora, eu logo comecei lá em 2008 com a lei 11.441, né? Então, eu peguei ela de braços abertos, né? E foi aí que eu me especializei nisso. Então, eu gosto muito. Ó, minha filha está aqui na live, aí, Nayara. Obrigada, filha, por estar aqui. Uma honra também tê-la aqui. Enfim, e aí me apaixonei pelo
extrajudicial, que eu falo que é uma área, é uma outra faculdade, vamos dizer assim, né? Existe o direito, que a gente aprende na teoria, e depois existe o direito extrajudicial, que a gente aprende na prática. Então, eu aprendi muito, sou muito grata a todos os tabeliães por onde eu passei, até hoje falo com todos, e tenho muitos clientes advogados que me procuram para a gente tirar dúvidas. Eu tenho um YouTube também de dica de cartório, tenho o meu Instagram, tenho um grupo de dicas de cartório no WhatsApp, então eu sou muito aberta a trocar muitas ideias. E agora estou na comarca de Bauru, onde eu me formei, junto com a minha família novamente, advogando. Atualmente estou numa empresa que a gente advoga massivo, mas eu atuo também em algumas coisas no extrajudicial, principalmente dando essas assessorias. Então, essa é a minha breve trajetória. E a seção de direitos hereditários, ó, eu me arrepio quando eu falo, porque é uma coisa que eu não consigo não entender. Mas assim, eu falo, pra quê? Né? Vamos fazer do jeito mais fácil. Quando a pessoa sentava na minha mesa lá no cartório e falou assim, eu queria fazer uma sessão. Eu falei, tem certeza? Você já não quer fazer um inventário e tal? Claro que a sessão é a renúncia. Eu quero fazer uma renúncia. Tem certeza mesmo? É isso mesmo. Não, aí a gente dava uma mini aula ali naquela mesa, porque eu falo que a mesa do escrevente é uma prova oral diária, né? De cartórios. A gente tem que ali saber lidar com as dúvidas. É muito interessante tudo isso. Então, assim, aprendi muito com os clientes também. Mas essa parte de sessão, agora, onde eu estou trabalhando, Patrícia, é execução de banco, Banco Bradesco. Então, a gente também atua com os devedores falecidos. Ah, que ótimo. O que a gente faz quando a pessoa que deve falece, né? Então, a gente tem até um caso para trazer aqui mais para o final, que está lá na minha mão, que a gente está discutindo. E o pessoal da advocacia, normal, vamos dizer assim, né? Não que o extrajudicial seja anormal, né? Mas é quase. Não tem muito esse conhecimento da parte de cartórios. Então, a gente vê o quanto a gente pode ajudar, auxiliar os advogados tradicionais do judiciário com o nosso conhecimento de escrevente e tudo mais. Claro. Então, é isso. Eu também gostaria que você, apesar de a gente estar no seu Instagram, se apresentasse, porque eu tenho alguns seguidores aqui que também te seguem e outros que ainda não te conhecem, inclusive advogados. E fala um pouquinho também da sua trajetória, que é muito interessante. Tá bem, eu fiz lá no início da nossa live, acho que você não tinha entrado ainda, mas vamos lá. Sou Patrícia Presser, eu fui tabeliã substituta por mais de 20 anos, então comecei a trabalhar com 14 anos num cartório extrajudicial, num tabelionato de notas, e no ano de 2019 eu saí da serventia, né? Trocou ali o titular e, consequentemente, acabei não ficando na serventia com o novo titular e passei então a advogar. A minha advocacia, inicialmente, eu nem sabia o que eu faria, apesar de saber que eu faria, né? Traria ali o aspecto mais extrajudicial, mas eu ainda não tinha uma noção. E logo em seguida veio a pandemia, a minha OAB saiu em outubro de 2019, não deu 6 meses, a gente estava em pandemia, e aí, consequentemente, é claro que o extrajudicial foi mais do que necessário. Então, estou aí, como eu brinco, eu sou uma jovem advogada, apesar de ser uma velha operadora do direito, né? Vamos falar, uma experiência operadora do direito. Então, na verdade, eu tenho mais de 23 anos aí de cartório, né, de atuação no extrajudicial e, consequentemente, a gente tem uma visão. Você falou aí que o extrajudicial é anormal. O que eu vejo, na verdade, Cláudia, é que o advogado, ele não tem a real noção do que é o direito sucessório. O que eu mais vejo é pessoas que pegam para fazer um inventário ou um advogado que não é da área e é parente, vai fazer um inventário da família. Então, o direito sucessório, ele fica muito renegado como se fosse assim uma consequência de alguma coisa, né? Então, por exemplo, você trouxe aí o banco. Os herdeiros acabam contratando, às vezes, até um advogado do direito bancário, porque tem uma dívida junto ao banco, e
advogado do direito bancário, possivelmente, não estou dizendo que todos são assim, mas possivelmente eles não têm o conhecimento de um direito sucessório na forma como deveria se ter. Então, é que nem o direito imobiliário. Até o ano de 2014, o direito imobiliário, ele era qualquer um faz. Isso aí a gente se vira, qualquer um faz e vai dando um jeito. E o direito sucessório também tem esse mesmo viés dentro do brasileiro. E esse é o problema. Porque quando você não tem a especialidade, quando você não é um especialista, você acaba errando muito. E você tem muitas dúvidas e erra porque não tem a prática, tá tudo bem. Só o Código Civil ali lido e, como eu falei, né, o nosso Código Civil ele é cretino ao escrever sobre direitos hereditários, não traz a resposta que você precisa. E aí você pega a jurisprudência, cara, daí vira um inferno astral a gente olhar para a sucessão e para a cessão de direitos hereditários propriamente dito. Então, nesse aspecto, de fato, né, Cláudia, a gente tem aí essa dificuldade. E aí, eu queria te fazer, então, uma pergunta para a gente debater, né? Você que montou as perguntas e eu que vou te fazer a pergunta. Quando que a gente vai usar aí a cessão de direitos hereditários? Quando ela é possível e quando ela não é possível? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa parte para a gente poder debater a respeito da cessão. Olha só, primeiro eu queria agradecer toda a audiência aqui, né? A gente está aqui com bastante pessoas ao vivo, então você que está ao vivo já manda um aviãozinho para mais pessoas, convida mais gente, porque esse assunto, com certeza, se você ainda não teve dúvida, você vai ter na vida, né? Vai sair da dúvida, inclusive. Vai. A família vai começar a te mandar o WhatsApp, você vai ver. Enfim, a questão de quando a gente utiliza essa seção de direitos hereditários. Primeiro, né? A próprio nome fala, direitos hereditários. Então, a pessoa, eu acredito que ela tenha que ceder os direitos hereditários a partir do momento que alguém, né, morreu e transmitiu essa herança para ela, mesmo que não tenha ainda sido feito o inventário em si. Né? Porque tem gente que chegava no cartório, doutora, já queria ceder os direitos sem mesmo a pessoa ter morrido, né? Para ela receber a herança. Então, primeira coisa. E hoje a gente tem até debate sobre isso, especialmente no regime da separação total de bens, né? A possibilidade de, no pacto antenupcial, já fazer a renúncia dos direitos hereditários concorrentes. E aí o professor Rolf, né, ele faz muita distinção entre o direito hereditário obrigacional, ou seja, o previsto em lei, versus o concorrente do 1829. Mas a gente não está aqui para falar disso. É muito importante. Já é tema para outra live. Bom, é importante saber isso, né? Primeiro lugar, não se faz nenhum tipo de partilha de herança de pessoa viva. Então, a partilha aqui também significa ceder os direitos hereditários. Exatamente. Então, começa por aí. Infelizmente, alguém vai ter que morrer para alguém ceder, né? Vamos dizer assim. Enfim. Infelizmente ou felizmente. Mas isso também é problema. Cada um que vai ver. Enfim, bom, e aí a pessoa que recebeu, então, esses direitos hereditários, ela pode escolher receber realmente, né, e posteriormente vender ou doar, ou naquele mesmo momento que ela recebe, ela então vai ceder. Sendo que a gente pode falar de duas formas, né? Você vai me corrigindo, tá? Ceder onerosamente, ou seja, eu cedo e recebo por essa sessão, ou então eu cedo de livre e espontânea vontade, como se fosse uma doação, a título gratuito. Né? As dúvidas que surgem são a partir daí. Aonde eu faço, como eu faço, quando eu faço, o que eu pago, o que eu não pago. Então, daí a gente já surgiu mais umas 10 perguntas. Então, a partir daí, a gente vai destrinchando. As pessoas que estão na live provavelmente também vão ter dúvidas, depois a gente vai tirando, mas a primeira coisa, eu só posso ceder para herdeiros ou eu posso ceder para terceiros que não são herdeiros naquela herança?
Muito bom, porque vamos lá, né? Em primeiro lugar, a gente tem aí essa dúvida se eu posso ceder para herdeiro ou para terceiro, e aqui a gente cria uma dificuldade muito grande quando a gente fala que eu posso ceder bem específico para um terceiro. E aí a gente vem com aquela famosa não pode. O Código Civil proíbe. Calma lá. O Código Civil não proíbe. Ele fala que é ineficaz a cessão de direitos hereditários. E ao falar que é ineficaz, a gente tem a possibilidade de lavrar ciente o cessionário da ineficácia e só terá eficácia, escada pontiana, para quem está aqui nos assistindo, né? A gente tem ali a existência, a validade e a eficácia. Então, eu vou ter a existência do ato, a validade do ato, porque o Código Civil não me diz que ele não é válido, ele é nulo, mas eu não vou ter a eficácia. E é aqui que gera um nó na cabeça dos advogados. Esse é um ponto bem importante. Então, o que a gente tem que entender? A cessão de direitos, ela é uma promessa de direitos. Ela é uma possível recebimento desses direitos hereditários. Por quê? Porque até que eu faça o inventário, e aqui é uma das perguntas que a gente tem, essa cessão, ela não tem uma eficácia. É que nem o testamento. O testamento só vai ter eficácia no momento do óbito. Aqui é a mesma coisa. A cessão de direitos hereditários só terá eficácia no momento do inventário. Então, é importante a gente saber disso para compreender que sim, eu posso ceder para terceiros, inclusive bem específico, e aqui muita cautela que se for bem específico, todos os herdeiros têm que ceder, não somente um, porque aí a gente tem mais uma situação, que são 10 herdeiros e só um cede e vende um imóvel inteiro para um terceiro. Cara, é óbvio que isso vai dar nhaca na hora do inventário, né? Vai saber, ó. E por fim, só para a gente finalizar aqui, a gente pode sim fazer a cessão de direitos hereditários entre os próprios herdeiros. E aqui também cabe salientar que a gente pode fazer mesmo entre herdeiros de forma gratuita ou onerosa, assim como eu posso fazer para terceiros gratuito ou oneroso, né? Mas muita atenção, porque a gente tem que saber também que para fazer essa cessão, quer seja de forma gratuita ou onerosa, a gente tem que se preocupar com a forma, que é através de escritura pública, né? Que é o nosso próximo tema. É muito comum a gente ver no balcão também da serventia. Nós, como ex-cartorárias, aí a gente sabe que aparece lá no setor de reconhecimento de firma o pedido para fazer reconhecimento de firma de cessão de direitos. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que São Paulo, por exemplo, não tem essa previsão, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que analisar o documento. E ao analisar o documento, vendo que é um documento nulo, porque daí sim, a cessão de direitos hereditários por instrumento particular, ela não tem validade, aí não é eficácia, então a gente não pode reconhecer firma. Sei que São Paulo não analisa isso. Então, é importante a gente saber essas diferenças também em estados, porque exatamente. Aqui a gente vê esse tipo de situação. E eu sei que São Paulo acaba reconhecendo, né? E também tem a questão, doutora, da incidência dos impostos, né? Fica aquela dúvida. Paga ITCMD, porque, na verdade, a pessoa, para ceder, ela recebeu herança, né? Não foi assim, um vulto que passou na vida dela e ela só toma batata quente, passou, não. Ela recebeu os direitos para então ceder. Então, aqui na parte do inventário, ela vai receber a herança, vai pagar o ITCMD para depois ceder onerosamente ou de forma gratuita. Então, são dois momentos. E aí surgem essas dúvidas, porque eu vou ceder porque daí eu não vou precisar pagar ITCMD, que se lasque quem vai comprar, né? Assim, vamos dizer o português, claro, que eu não sou muito do juridiquês, você já viu, o negócio do popular para as pessoas realmente entenderem. Então, assim, se engana a pessoa que acha que cedendo os direitos,
ela não vai pagar imposto causa morte. Começa por aí. Outra coisa. Esse ponto, deixa eu só fazer uma menção aqui. Isso normalmente acontece por indicação de advogado, que, sabendo que tem um imposto, passa a batata quente para o cessionário, que é o promitente comprador. Então, é muito importante nós, como advogados, primeiro, sabermos a quem nós estamos assessorando, né? E segundo, entender que eu não estou evitando o imposto, eu estou postergando o imposto. E é aqui que a gente tem que ter o conhecimento. Se eu vou ceder todos os direitos hereditários, eu não tenho como tributar no momento da lavratura da escritura pública de cessão. Agora, quando eu chego lá no inventário com essa cessão e eu informo essa cessão à Cefaz, a Cefaz vai tributar. E é aí que vem a surpresa para o cessionário, que muitas vezes está assessorado pelo advogado do cedente, ele não quer contratar um advogado e ele acaba, então, fazendo isso. Chega na hora de fazer o inventário, ele toma aquela surpresa. Ele tem uma bitributação, né? Ele tem ali o pagamento da cessão e a causa mortis. Não é uma bitributação, tá, gente? Mas a pessoa acha que está pagando dois tributos. Acha que está pagando. Exatamente. Ela está pagando dois tributos, mas são dois tributos devidos previstos em lei. Agora, doutora, depois eu vou no final falar do caso que a gente tem lá concreto, sem citar nomes, claro. Mas assim, no judicial, mesmo que o inventário seja sendo feito judicialmente, essa sessão ela pode ser feita nos próprios autos. Hoje o juiz está mandando fazer a escritura de sessão para juntar lá no inventário judicial, ou ainda é utilizado conforme antigamente, que os herdeiros iam lá e assinavam o termo de cessão ou de renúncia nos próprios autos. Eu sei que você não advoga muito no processo judicial, mas isso também ocorre dúvidas, porque às vezes as pessoas acham que vão gastar menos fazendo desta forma lá no judiciário. O meu caso específico lá que a gente está analisando é um inventário que a pessoa faleceu em 1983 e houve uma cessão de direitos onerosa em termos de audiência. Olha só. Época? 83. Mas a audiência foi feita em 2007. Todos os herdeiros cederam para uma só e pagaram, e ela pagou com cheque para cada um. Agora, acredite se quiser, ela faleceu, essa que comprou, né? Essa que recebeu todos os direitos, faleceu. E os herdeiros, os outros herdeiros, uma das herdeiras irmãs, entrou com uso capião desse imóvel. Agora estou eu lá, credora daquela que faleceu, que é a cessionária, que recebeu todos os direitos hereditários lá da mãe, dentro do uso capião, falando que não cabe uso capião, uma vez que o imóvel já foi cedido lá no inventário. E aí? Olha só. Complexo, né? O direito voluntário dentro do uso capião, que está dentro do inventário. Claro. Então, assim, um complexo, né? A gente tem também, né, Cláudio, o seguinte, a uso capião após a lei 13.465 de 2017, que foi a que instituiu a uso capião, ela trouxe uma situação que facilitou as uso capiões, inclusive as judiciais. E aí a gente começa a ver pessoas que têm preguiça de fazer o inventário e querem usar a uso capião. Na minha análise, isso não passa no registro de imóvel, tá? Você fez um questionamento específico sobre a questão da cessão de direitos a termo, né? Isso era previsto no Código Civil de 16. Então, o que eu vejo? Se o processo de inventário ele começou antes do Código Civil, e aí, vamos lá, a gente tem processos que estão desde a década de 80 rodando. Eu não posso dar essa cessão de direitos. Por quê? Porque essa cessão de direitos aconteceu dentro do regime do Código Civil
e ele Antigo, né? prevalece aquele regime lá. Agora, Exato. quando eu tenho um processo de inventário, e aí não importa a data do falecimento, e sim o processo de inventário, que o processo de inventário está se dando nos dias atuais, eu não tenho a possibilidade de uma aceitação a termo. Retroagindo. Uhum. Exatamente. A gente tem lá nas disposições finais do Código Civil, nós temos a previsibilidade do uso do regime de casamento do Código Civil de 16. Então, se eu casei, Sim. eu morri, não é nem casei, né? Se eu casei e morri no Código Civil de 16, então eu tenho que utilizar a regra sucessória Daquela época. daquela época, Sim, mas não da seção de direitos hereditários. E aí, sim. aqui no Rio Grande do Sul, os registradores não acatam seção de direitos hereditários a termo. Chega lá no registro de a nota devolutiva. Às vezes o juiz passa, ele não se atém ali ao Código Civil e ele Uhum. acaba fazendo a termo, tá? Um outro ponto que é importante, estou tentando achar aqui, mas eu não consegui achar a parte da seção de direitos aqui, é que a gente não tem que deve ser feito por escritura pública. Ele fala Pode. que será por escritura, não fala pode, ele fala que será. Só que tem Será? vírgula. E aí ele fala por escritura pública. E isso, para alguns juízes, gera discussão. Mas, Uhum. análise é só uma questão de tu saber o entre vírgulas do português, né? Fora isso, tá tudo certo. É. Mas E eu também tem muita gente que não sabe, né? então, Mas enfim, não é possível fazer, tá? Por termo. tá. Somente a renúncia. E vamos Aham. lá, esse é um outro problema, porque o a termo, qualquer advogado pode assinar esse documento pelo herdeiro. Então, às vezes, isso é um ponto que eu sempre digo, a autonomia da pessoa está muito mais no extrajudicial do que no judicial. Porque no judicial, o advogado vai lá com a procuração adjudicial Procuração. quiser e depois o herdeiro vem e contrata um novo advogado e fala, mas não era isso que eu queria. Sim, não era. Mas ele só passou os poderes adjudícia, ele não acompanhou o inventário. No extrajudicial, isso não é possível. No Sim. extrajudicial, a parte está presente para assinar junto com o advogado. E naquele Sim. momento, ele ainda tem o direito de dizer, não foi isso que eu acordei. E muitas vezes, como substituta, eu peguei exatamente isso. Chegava lá na hora de fazer a leitura, não, doutora, mas não foi isso que eu pedi. E aí o advogado, e por isso que eu sempre digo, façam petição e a cartórios exijam a petição, ainda que não seja obrigatório, vem Sim. o advogado fala, mas isso foi erro do cartório. Não, não, É. tá aqui, tá mostrado ali na petição quem fez aquele pedido. Então é importante Exato. saber o que cada um deve fazer. Eu sempre digo, como substituto, eu sempre exigi a petição. Não tem que ter uma formalidade, não tem que ser uma petição igual é para o judiciário, não precisa de frufru, como eu digo. Manda lá num e-mail, doutora, é o seguinte, herdeiros são fulanos, os bens é isso, Resumo, né? como é que é a partilha. Deu. Eu não preciso de muita informação, entende? Uhum. Mas eu preciso saber que foi o advogado que me definiu a forma de partilha. E você, advogado que está aqui nos assistindo. Opa, voltou, né? Voltou. Voltou. Travou e Você voltou. voltou. Você que está aqui nos assistindo, entenda. Você tem que fazer a petição e você tem que fazer com que os seus clientes façam parte dessa partilha, dessa cessão de direitos. Por quê? Porque é de extrema importância que você tenha garantia para que o seu cliente não vá para outro advogado e esse advogado queira fazer uma ação contra ti. Então, é importante a gente saber também, como advogados, que a petição inicial ela nos protege. Não é o cartório que está exigindo um excesso de formalismo, é uma proteção nossa também como advogado. Então, é importante a gente saber disso. Até porque, quando o cartório erra, e vamos lá, né, gente? Cartório não é infalível. Quando o cartório erra, você tem prova, tá aqui.
Eu te mostrei, eu já falei aqui algumas vezes, eu tive um caso específico de um erro do cartório, não na hora de fazer a partilha, mas na hora de confecção da guia, porque aqui no Rio Grande do Sul quem faz a guia se faz. E aí eu falei para o cartório, você fez errado, a minha petição está te dizendo que não é assim. Não, mas é que veja, doutora, a Cefaz não vai aceitar. Eu falei, eu não perguntei se a Cefaz vai aceitar ou não. Eu quero que você Pois é, desse jeito, dessa forma. vai pagar menos tributo. Então é importante, se eu não tivesse feito a petição, eu não teria como Não argumentar tinha isso. como argumentar, exatamente. Exato. E eu também, Patrícia, nos meus anos de escrevente, como eu já tinha atuado como advogada também, inclusive no extrajudicial, tenho lá no Sensec alguns atos que eu já fiz como advogada, eu conheço os dois lados. Então, eu falava com o advogado com propriedade. Quando, às vezes, o advogado, né, às vezes começava a engrossar, eu falava assim, pera um pouquinho, doutor, também sou advogado, já advoguei e sei bem o que o senhor está pensando. Mas vamos lá, o senhor está aqui para resolver o problema das partes. E existe todo um lado emocional, né, Patrícia? Eu, assim, cuidava dos clientes do inventário com uma delicadeza, porque, assim, ele não está ali resolvendo um problema que ele conquistou, né? Ele ganhou uma herança, mas muitas vezes ele não tem o dinheiro em espécie para pagar o imposto, está recebendo algumas dívidas, fora a perda emocional que ele teve, principalmente agora aí na Covid, que a gente perdeu muitas pessoas. As pessoas não tinham, assim, um lado emocional específico e às vezes, muitas vezes o advogado ele vai passar por um psicólogo, por um amigo e por um herói. Assim que eu vivia como escrevente. Quando você assinava o inventário, parece que você tirava uma carga assim, ó, das costas das pessoas. Fala assim, nossa, Cláudia, você resolveu super rápido, foi super tranquilo, não deu problema nenhum, olha, a gente já registrou. E outra, que eu falava muito, Patrícia, era o inventário ele não acaba no cartório de notas. Ele só acaba depois dos registros, depois das diligências totalmente realizadas perante Detran, perante Jusef, enfim. E muitas vezes a gente vê, o advogado vai lá, às vezes assina, dá orientação e não dá esse suporte. Você mesmo Exato. fala sobre isso, quanto, né, pode ser agregado Não, no trabalho do extrajudicial. quando a gente coloca isso no nosso contrato de honorários, o meu curso ele tem um método, né? E o terceiro pilar do método é justamente essa questão de finalização com lucro. Quando eu falo lucro, dá oi pro seu filho aí. Quando eu falo lucro, eu tô dizendo aqui justamente que eu tenho que saber fazer isso. Porque é comum. Sim. Por exemplo, eu estou com um caso de um cliente que o advogado está há 15 anos para resolver a nota devolutiva do registro de Meu imóvel. Deus. Então, assim, Tá esperando Jesus voltar para resolver, acho, né? você acha que valeu a pena ele fazer esse inventário? Para pensar, o cara está há anos resolvendo a nota devolutiva do registro. Então, aqui é importante a gente saber, em primeiro lugar, como instaurar essa informação dentro do nosso contrato de honorários, porque às vezes é o cliente que demora. Nesse caso, foi erro do advogado. Mas, às vezes, o cliente, 10 anos depois, ele vai levar a registro a escritura pública. E aí é óbvio que Sim. está com nota devolutiva, né? Nesses 10 anos se criou sem SEC, se criou sem NIB, e aí a gente sabe um monte de centrais que se criam. E o que que acontece? A gente tem que saber colocar isso no nosso contrato de honorários. Eu mostro isso dentro desse pilar, né, do método, porque é importante nós, como advogados, sabermos que a gente não tem que ficar refém do nosso cliente o resto da vida. E para isso a gente tem que Sim. fazer o nosso serviço, ou seja, as diligências pós-inventário, mas não querendo o cliente fazer porque está sem dinheiro, porque X, porque Y, você tem que estar isento de prestar serviço após X tempo. Eu coloco um prazo, a pessoa tem um prazo de até 60 dias após a lavratura do Sim. honorário para levar registro. Não levou a registro, não me entregou o dinheiro para levar registro, eu não tenho mais que dar assessoria para esse cliente. Por quê? Porque foi o lapso temporal que eu entendi que é suficiente para esse cliente poder levar a registro e não me incomodar depois. Porque dentro desse prazo eu tenho a obrigação de resolver.
Quer leve os 15 anos aí do colega, quer leve um mês, mas eu tenho a obrigação de resolver. Passou esses 60 dias, vai levar registro, deu problema? Novo serviço, novos honorários, porque agora passou o prazo que estava previsto lá no meu contrato de honorários. Então é muito importante a gente saber que existe essa parte e que eu tenho que saber como cobrar isso. Como cobrar. Exatamente. E outra, você resolvendo isso, eu trabalho com vendas, paralelamente à advocacia, sempre trabalhei com vendas, e assim, um cliente indicado é uma venda pronta. Você não precisa falar nada. Então, se você presta um serviço top para um cliente, resolve o problema dele, e ele tem você como realmente um parceiro para resolver aquilo o mais rápido possível, eu falava que cada inventário que entrava era um triângulo amoroso, né? Era o escrevente, o advogado e o contador, né, também, e o próprio cliente, que às vezes o advogado não tinha lá acesso aos documentos. Então, assim, no final, parecia uma equipe mesmo trabalhando para resolver o quanto antes. Então, muitos clientes indicavam o nosso trabalho, né, o meu trabalho, porque resolvia rápido. Né? Porque a gente sabe que também o volume é grande. Tem que ter uma boa vontade, né, de todas as partes. Porque eu já vi pessoas falando, ó, tá aqui, ó, essa aqui é a lista de documentos, você me traz e pronto. Mas, assim, tem coisas que as pessoas não sabem nem por onde começar. Então, eu, muitas vezes, como escrevente, dava as dicas, falava, ó, vai por aqui, vai por ali, se você não conseguir, você volta, a gente tenta te ajudar, tal. E fazia um trabalho em equipe, não era só ir lá e digitar. Eu acho que o advogado também tem que sentar e realmente expor para o cliente quais as vantagens do extra, quais as vantagens do judicial e ver para ele, cliente, naquele momento, qual é o menos oneroso e mais rápido para ele. Porque às vezes muitas advogados eu já vi, Patrícia, querendo puxar para o judiciário para ter aquela mensalidade de honorários lá por 1, 2, às vezes até 3 anos, que cobra mensal, e a pessoa precisa resolver coisas muito rápido, por exemplo, perante uma junta comercial ou até vender algum bem. E você sabe que no judiciário, às vezes, mesmo a partilha sendo homologada, tudo bonitinho, quando sai faltando peça, sai faltando pedaço. Daí a pessoa vai aonde? No balcão do cartório para saber, doutora, pelo amor de Deus, o que falta aqui que eu levei para registro? Tem um calhamaço, o processo inteiro e ainda está vindo exigência. Então, realmente, acho que falta mesmo um pouco mais de bom senso, um pouco mais de estudo, né? O pessoal se atualizar. Por isso que a gente está aqui, né? Essa hora da noite, fazendo essa live gratuita, para ver se os colegas, né, conseguem aí colaborar mais, até mesmo com os clientes, porque a gente desafoga o judiciário, resolve o problema, ganha honorários mais rápido e ainda tem indicação de novos clientes, né? É verdade. E, Cláudia, esse é um outro ponto, né? A questão de levar para o... Eu sempre digo, o advogado extrajudicial, ele é um advogado resolvedor. Ele não é um advogado que empurra com a barriga. Às vezes eu enxergo alguns advogados, a gente não pode colocar sempre todo mundo no mesmo saco, né? Mas eu enxergo alguns advogados dizendo o seguinte: vou fazer no judicial porque é mais fácil. Mais fácil para quem, cara pálida? Para ti, né? Porque a gente não é. Então, assim, por que é mais fácil? Porque ele joga uma inicial e espera... E deixa o juiz pedir, né? O juiz pede os documentos, aí ele vai lá e entrega um pedaço dos documentos. E aí ele fica dizendo para o cliente que o problema é o judiciário que está demorado. Aí eu pergunto, se essa pessoa fosse fazer nesse formato no extrajudicial, ela nunca terminaria o processo. Por quê? Porque não existe alguém mandando o advogado fazer alguma coisa. Você tem que chegar com a documentação pronta. Então é importante a gente saber essas diferenças também. E vamos lá. Eu, Patrícia, cobro mensalidade. Por quê? Porque eu digo para o cliente, quanto mais rápido tu me trouxer, mais rápido esse documento vai para o tabelionato. Então lembre-se, a partir do momento
que você me entregar essa documentação e eu levar ao tabelionato, você para de pagar a mensalidade. Se ele ficar 1 ano sem me entregar os documentos, o ônus é total dele. Então, ele tem, inclusive, um incentivo a acelerar a apresentação dos documentos para não gastar. Então, a gente tem formas de fazer com que todo mundo trabalhe para a gente. Existem muitas formas da gente fazer isso. Cláudia, até eu vi que tem bastante gente que fez pergunta aí desde o início da live. Eu não sei se tu quer trazer mais alguma pergunta para a gente depois passar para a gente poder pegar... Coisa. Oi? Última pergunta. Eu vi mesmo, eu não sei se você consegue depois verificar em todas as perguntas, porque às vezes no meu celular não consigo. A questão da incidência. Então, paga o ITCMD, paga o ITBI quando é oneroso, certo? Só recapitulando. Pode ser bem individualizado desde que todos os herdeiros cedam em conjunto, certo? Tem que ser feito em conjunto com o inventário, ou seja, não exime, né, de fazer inventário. Tem muita gente que acha que cedendo os direitos não vai precisar fazer inventário nunca. Pelo contrário, ele vai ter que fazer. Senão não vai ter validade. Outra coisa que eu também já vi, teve um caso que eu atendi, eu fiz a cessão de direitos, um herdeiro cedeu para outro, foi uma partilha desigual, só que não tinha a escritura regularizada em nome do falecido ainda perante a construtora. Então, depois, 1 ano depois, o cliente me procurou, Cláudia, eu preciso regularizar agora a escritura. Então, eu tive que juntar todo o contrato, o inventário, a cessão, blá, 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 pagar o ITBI dessa adjudicação que ficou para uma herdeira só, para então a gente conseguir. E eu consegui. Foi numa construtora em São Paulo. Foi muito legal também isso, um caso diferente. Outra coisa que as pessoas se enganam, que eu acho que é a última pergunta que eu tinha aqui anotado, é a caracterização do fraude a credor. Tem muita gente que acha que cedendo os direitos, ela vai burlar, né, o crédito, o débito que ela tem perante um credor. Quando, na verdade, pode dar um rolo daqueles, né? Porque aquela cessão ela pode ser anulada e ainda ter que ressarcir, né? Com certeza. E na renúncia, né, o Código Civil ele é muito mais claro com relação à fraude, à execução, no caso, e à fraude a credor. Ele é muito mais claro na renúncia, né? Nos artigos da renúncia, a gente tem ali justamente a possibilidade de fazer receber a parte que o herdeiro renunciou. Isso, porque aqui é interessante o seguinte, o herdeiro ele pode renunciar um patrimônio maior do que efetivamente ele deve, né? Então a gente tem inclusive essa regra. Tendo ele renunciado aos direitos hereditários, ele não recebe, o credor saca o que lhe é devido e o restante permanece no monte, ou seja, o renunciante ainda perde duplamente. Perde para o credor, né? Que daí não perde, só paga o que deve, mas também não pode reaver o que ele renunciou. É muito mais comum as pessoas fazerem renúncia de direitos hereditários do que a cessão. Porque a gente tem hoje a Central Nacional de Indisponibilidade. E na cessão de direitos hereditários, por ser um direito, usualmente os cartórios emitem a CENIB e na renúncia não. Inclusive, esse é um ponto bem interessante, porque os cartórios nem todos solicitam a CENIB de renunciante e de cedente. E olha como isso afeta o próprio credor. Afeta, exatamente. Teve um caso nosso lá das execuções, que o executado faleceu, eu tinha a matrícula no nome dele, e aí eu achei o inventário extrajudicial, que foi feito com cessão de direitos para terceiro. E aí, verificando as datas, eu verifiquei que a data da lavratura, não do registro, da lavratura do inventário com a cessão para terceiros, foi enquanto existia dívida já. Sim. Ou seja, com certeza eles fizeram o inventário, eu pedi a escritura, não constou a nossa execução, não constou a dívida. E aí, então, eu peticionei requerendo o desfazimento, né, daquela sessão, vamos falar assim para o pessoal entender,
Por quê? Cedeu enquanto havia dívidas do espólio. Ou seja, no extrajudicial já se faz tudo de uma vez. E aí não tem como, né? E ainda levar a registro. Então não registrou inventário, registrou a adjudicação. Já para esse aqui no registra a sessão. Aparece pois é. na renúncia, não. Olha como é interessante, porque na sessão a gente tem um ato de registro. Então, a gente vai colocar ali os cedentes. Já na renúncia, não tem ato. Então, aqui no Rio Grande do Sul, essa questão da cessão, ela aparece no registro. Inclusive, aqui no Sul, a gente emite CEMIB quando é na mesma escritura pública. E aqui vem um ponto, Cláudia, que eu sempre levanto a bandeira. Eu, como cartorária, sempre indicava a cessão de direitos hereditários. Tá? E depois que eu vi um problema exatamente como o teu, eu falei, caraca, que mancada dos advogados em fazer cessão. Porque o adquirente de boa-fé, ele deixa de ser adquirente de boa-fé quando ele recebe os direitos hereditários, porque ao adquirir os direitos hereditários, eu adquiro o direito hereditário. Ônus e bônus. E aí, Patrícia, que não tenho nada a ver com a família, tô respondendo por uma dívida que não é minha. Ah, Patrícia, mas a gente tem direito de regresso. É claro que tem direito de regresso. Agora, explica para o judiciário que tomada não é focinho de porco. Entendeu? Pois é. Então, a que tu vai ter quando, se tu tivesse feito uma compra e venda apartada, tu não teria esse problema. Por quê? Porque quem está te transmitindo é o herdeiro. E o herdeiro, com o dinheiro dele agora, vai ter que pagar o banco que está devendo. Ainda que ele já tenha perdido todo o dinheiro, por quê? Porque se ele tinha 40, 50 mil... Opa, voltou, né? Voltou. Voltou. 40 mil reais que veio do espólio, ele tem pagar a dívida do espólio até 40, 50 reais. Agora, exatamente. O funcionário, ele assumiu isso, ferrou, meu amigo. Então, como advogada hoje, sempre digo, se eu, Patrícia, fosse o cliente, eu faria o inventário e a compra e venda posterior. A Patrícia, isso custa caro. É o barato que sai caro depois. Você nunca vai saber todas as dívidas que o espólio tem, porque às vezes a dívida não chegou na matrícula, não chegou na ação judicial, ou não é daquele estado. Então é muito importante saber tudo isso, né, Cláudia? Agora só imagina, quem estava ali no dia a dia não tinha essa dinâmica, porque quem está ali, o advogado bancário, ele vai atrás de Sisbajude, Renajude, tá. A hora que eu parei, né, com aquela análise cartorária para ver datas, e aí tava assim, a dívida tá em 69 mil e o cara recebeu 70 mil da sessão onerosa, eu falei, obrigado. É aqui mesmo, é o pulo do gato, entendeu? É uma análise bem compilada, assim, que demanda tempo, demanda conhecimento, enfim. Mas eu achava que na execução, né, que eu estou lá no banco, que eu não ia ter tanta habilidade. Mas nessa parte de imobiliária, eu vejo o quanto foi importante todo esse conhecimento que eu ganhei no cartório para analisar os documentos no processo. Muito bacana mesmo. Você consegue ver aí as perguntinhas? Eu vou pegar aqui as perguntas para a gente ir fazendo. Opa! Agora consegui. Vamos lá para o início, né? Vamos pegar todo mundo aqui. Primeira pergunta que nos fizeram. Tem bastante gente aqui, hein? Obrigada, hein, gente, pela audiência. E vamos compartilhar essa live, porque, olha, todo mundo vai receber herança ou dívidas, né? Um dia. A Letícia perguntou: a cessão de direitos pode regularizar um imóvel? Por exemplo, falecido vendeu o bem, mas não outorgou a escritura a tempo. Letícia, pera lá. Enunciado 48 da jornada de direito notarial e registral, dependendo do estado em que você estiver, vai estar no Código de Normas. Para isso, nomeia inventariante e o inventariante transfere direto para o promitente comprador.
tá? Tem uma live minha com o professor Roberto Ribeiro aqui no meu perfil que fala sobre esse tema, só sobre esse tema. Dá uma conferida lá que você consegue resolver essa situação. Existem outras formas de você resolver, não onerar o teu cliente com um duplo imposto, que é a cessão mais a transmissibilidade onerosa e, consequentemente, você consegue resolver isso aí. A Daiane perguntou aqui, a cedência dos direitos feita na forma correta, com a anuência do cônjuge, pode ser impugnada pelos herdeiros do cedente? Não. Vamos voltar lá para o pacto. Os herdeiros do cedente não podem questionar um direito de uma pessoa viva. Aquela herança é do pai deles ou da mãe deles. Então, não é deles. Eles não têm como fazer esse questionamento. Pacta Corvina 100% aplicado aqui. Concorda, Cláudia? Com certeza. Então, tá. Acho que tem mais pergunta aqui, né? Vamos ver. Aqui. Adorei esse método de estipular o prazo para levar a registro. Por uma questão de refém. Boa, é verdade. O pessoal está pedindo mais lives assim. E a Maria Rossi. Estou com um inventário extrajudicial em Santa Catarina. Meu cliente quer renunciar à herança, mas já foi feita a nomeação de inventariante e o cartório não está aceitando. O que fazer? Então, Maria, eu entendo que não é possível também. Ele fez a nomeação de inventariante, ou seja, seria aqui as declarações iniciais do inventário. Ele deveria ter renunciado antecipadamente. Mas essa é uma discussão que não está... não está muito compactada, assim, consolidada na doutrina. Eu diria, procura outro cartório. Pode ser que algum outro cartório faça para ti essa renúncia de direitos hereditários, tá? É muito, assim, específico de cada tabelião de notas. E até mesmo porque pode ser que, se você for em outro cartório não informar da nomeação de inventariante, o outro cartório não fica sabendo que houve a nomeação. E aí ele vai fazer a renúncia. Então, assim, você tem aí algumas alternativas, como eu digo, um jeitinho brasileiro de resolver. Mas ela é uma situação que não está consolidada, tá? Se é possível ou não. Por isso que fica aí a dica de você procurar um outro cartório. Não sei se você tem uma opinião diferente da minha, Cláudia. Eu acho que não também. Aconteceu um caso inusitado também comigo, que foi feita a nomeação de inventariante e existia um herdeiro pré-morto que no óbito dele falava que ele não tinha filhos. Então, ali os ascendentes também já eram falecidos, então os herdeiros colaterais viriam ali como herdeiros. Porém, todavia, entretanto, eis que surge um possível herdeiro por reconhecimento socioafetivo. Eita, judicial daí? Desse herdeiro pré-morto. Então, está se discutindo isso porque, na verdade, ele tinha essa companheira e o filho era dela, não dele, biológico. Só que ainda existe toda essa discussão. Porém, o advogado dos herdeiros, que eu fiz a nomeação do inventariante, não tinha conhecimento disso. Isso surgiu quando, possivelmente, a companheira ficou sabendo que os herdeiros foram no cartório para fazer isso. Então, assim, ainda está em discussão. Porém, foi um caso que aconteceu em Barueri, porém eu conversei com o tabelião e a gente, então, decidiu não sobrestar, né, o inventário, que eu só tinha feito a nomeação para eles resolverem um processo trabalhista, não dar seguimento no extrajudicial enquanto não resolvesse essa questão aí do herdeiro socioafetivo. Então, assim, são coisas de cartório, causos, né? Como diz o nosso amigo Arthur, né, que também é tabelião, adoro os causos dele de cartório. Inclusive, aqui na nossa live, o Dr. Davi também, lá do 17º. Nossa, é uma galera gigante aqui, né? Só os poderosos aqui nas lives. Mas muito legal a gente poder compartilhar tudo isso. Eu falo que muita gente me mandava mensagem, Patrícia, perguntando se eu era tabeliana. Falava que não, eu tô nessa trilha aí, quem sabe eu volto a estudar para concurso.
Mas assim, eu carregava o cartório, todos os cartórios que eu trabalhei, era uma paixão assim incontrolável. Eu levava para casa, discutia, falava, e foi até estudando para concurso que eu resolvi fazer esse Instagram e o YouTube do Dica de Cartório, justamente para informar os clientes, não os advogados em si. E aí foi sucesso total. E estamos aí, né, nessa batalha diária. Cláudia, queria te agradecer, então, o nosso debate aqui. A gente fugiu um pouquinho das perguntas, mas afinal a gente sabe que bate-papo, conversa é sempre assim, né? Sempre vai surgindo outras coisas e a gente vai... Quero te agradecer. Completou, um assunto completou o outro. Exatamente. Quero te agradecer a presença, quero te agradecer a disponibilidade. O pessoal que está aí online, muito obrigada, né, por estarem aí mais de uma hora conversando com a gente. Fica aqui, muito obrigada. Nós vamos deixar salva essa live. Vou te compartilhar a live também para a gente ficar aí no perfil das duas. E fica aí, meu muito obrigada para todo mundo. E nos vemos aí, quem sabe a gente possa marcar mais algumas lives, falar mais alguns temas aí do direito notarial. Com certeza, Patrícia. Eu estou sempre à disposição. Eu adoro, né? Falar do extrajudicial é um assunto que eu, assim, falo tranquilamente. É um estudo contínuo, assim como a advocacia judicial, é um estudo contínuo que a gente tem muitas mudanças, né, diariamente, ainda mais agora com o digital. E quando tiver eventos, quando tiver curso, compartilha comigo, que eu também compartilho com a galera aqui, a gente vai se falando e vamos marcar novas lives, com certeza. Fica à disposição aí quando precisar. Então, tá bom? Cláudia, um beijo para ti, muito prazer em te ver aí virtualmente e a gente vai se falando, tá bem? Tá bom, obrigada, fica com Deus, dá um beijo a todo mundo aí. E até a próxima. Galera, obrigada. Compartilhem que vai ficar salvo. Deixem nos comentários algumas dúvidas que tiverem que a gente vai respondendo, tá bom? Um beijo. Um beijo.